Fala pessoal, como vocês, tudo bem? Dando continuidade à questão que eu havia proposto aos pais e a vocês no vídeo anterior de trazer um profissional para poder estar falando especificamente com conhecimento técnico. Eu estou aqui hoje com a doutora Ana Paula, que é psicóloga e trabalha com a área infantil, para poder passar aí para os pais algumas dicas e informações importantes de como trabalhar com o seu filho desde criança, desde uma faixa etária reduzida, para criar esses meios de defesa quanto à questão do abuso sexual infanto-juvenil. Bom, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, eu atuo na especialização TCC, que é uma abordagem cognitivo-comportamental, e hoje eu tenho grande experiência aí em atendimento com crianças e adolescentes, inclusive com essa demanda, com essa queixa. Muitos pais também ficam perdidos com tudo isso, então nesse momento a gente veio para conscientizar, E hoje em dia nós notamos que houve um aumento das notificações em 83%, as pesquisas comentam sobre isso. Então eu queria até iniciar dizendo que os pais têm muita dúvida, de em que momento talvez eu possa denunciar, o que seria um abuso, o que não é um abuso. Não é só o ato físico, o ato mesmo, sexual, mas existe a questão da molestação, existe a questão de expor a criança a vídeos, a tirar fotos também, de alguma criança, é realmente o ato de tocar também as partes íntimas. Então existe uma série de critérios aí, não é somente o ato sexual. Então muitos pais ainda não colocam isso como uma situação de risco por não ser de fato essa questão do ato em si. Os pais muitas vezes, o conjunto familiar não percebe, acredita num risco somente com desconhecido, e existe um número grande realmente de fato, dessas questões na questão do desconhecido. Porém, existe um número que tem crescido muito também, que é dentro das casas mesmo, Geralmente, o maior número de abusadores tem sido realizado por pais, por mãe, por padrasto também, na fase da adolescência. Então, a mudança do comportamento, a mudança no hábito daquela criança, Então são partes aí, por exemplo, uma certa situação, a criança ela começa a ficar aflita, ela começa a não querer tal situação, chega tal horário, a criança começa a chorar, ela quer somente ficar isolada, Então às vezes a gente percebe que tem certas situações que vão desencadeando realmente essa preocupação, que a criança ela começa a trazer outros comportamentos diferentes daquele que ela apresentava antes, A frequência escolar às vezes cai muito, O isolamento social, uma criança que não quer mais ter contato, não quer, Então, às vezes tem crianças que você percebe um medo específico em direção a uma pessoa, Então, uma pessoa específica gera muito medo na criança. Talvez a gente fique pensando, por que essa criança está falando tanto sobre sexo? Por que essa criança também, ela está apresentando brincadeiras aí, com cunho mais sexual? Então, é outra preocupação também para os pais. Então, a primeira dica que eu acho bacana é, desde pequenininho, o Rodrigo até comentou, desde que idade a gente consegue trabalhar isso com a criança? Eu acredito que não tem idade, Rodrigo, a partir de 2 anos, 3, a gente começa a trabalhar isso com as crianças, E de que maneira? Eu acho que um ponto muito legal para os pais trabalharem é a questão de explicar para a criança como funciona o próprio corpo dela, Eu acho que é fundamental. Então, desde os 2, 3, a criança já está se conhecendo. Então, aproveita o momento para explicar para ela quais regiões do corpo. Eu costumo até brincar com as crianças de sinal, como se fosse um semáforo. Ele pinta de verde aquilo que é permitido, ele pinta de amarelo algumas regiões como pescoço, braço, pernas, que já são regiões para a gente prestar mais atenção, e no vermelho aquelas regiões aí que são mais complicadas e que realmente não pode ter realmente nenhum contato. É também sinalizar desde pequeno com essa criança, se alguém te tocar, fazer algo que você não gosta, diga para essa pessoa que você não gosta disso, E logo em seguida, se essa pessoa continuar ou não fazendo, independente disso, você corre e conta para alguém de sua confiança. E passar essa informação aí para um adulto, para um irmão, Às vezes até um próprio professor. Gente, o professor, ele entra desde pequeno na vida da criança, então pode ser uma figura assim de segurança para ela, Então a gente tem que mostrar para essa criança aonde que ela pode encontrar essa pessoa confiável, Outro ponto importante são os costumes, essa parte cultural nossa, de às vezes forçar a criança a beijar algum parente para cumprimentar, essa pessoa. Outra questão, colocar a criança no colo,
Às vezes a criança já tá mais grandinha, a gente tem o costume de colocar no colo, senta no colo. Então, esse tipo de comportamento, gente, também pode ser um gatilho, quem sabe, para essa criança aí tá, de certa forma, também em risco. E começar a respeitar a criança, que existem outras formas da gente ser educado, da gente respeitar, que não seja dessa forma. Outra coisa é a questão do segredo. Muitos pais, desde pequeno, passam uma cultura de que, olha, eu tô te contando isso, é segredo nosso, não conta pra ninguém. Até que ponto isso ajuda a criança ou até que ponto isso atrapalha também, porque a criança, ela não sabe diferenciar qual é aquela figura de risco e qual é aquela figura de segurança. Quem tem que perceber isso somos nós que somos adultos, mas a criança, ela não tem essa percepção. A criança não tem que ter segredo, gente. Então a gente precisa passar isso para as crianças, né? Dizendo para ela que essa questão do segredo é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado de em que momento a gente vai trabalhar isso. Porque se ela estiver em situação de risco e alguém falar você tem que guardar segredo, ela vai guardar. E aí é um momento que a gente pode estar complicando muito a situação da criança. Mas eu percebo também muitas brincadeiras familiares, né? Às vezes o parente fica pegando no pipi, né? Ou realmente nas partes. Olha que bonitinho, coloca para fora, mostra. A gente traz muito essa cultura, né, de às vezes pegar para ficar brincando. Se alguém lá fora repete, né, replica esse mesmo comportamento, a criança não sabe que isso não é brincadeira. E às vezes ela vai permitir, de certa forma, não querendo, mas ela permite, né, de certa forma, porque ela não tem esse conhecimento. Então eu acho que isso é um ponto importante também pra gente pensar. Esse tipo de brincadeira pode ser evitadas e a gente pode reduzir muito esses números, talvez. Outra dica também que eu acho importante a gente sinalizar aí para todos os familiares é essa questão dos pais que precisam realmente deixar suas crianças com outras pessoas. Eu sei que gera uma insegurança gigantesca, né? Principalmente quando a criança é muito pequena e não consegue de fato, né, não consegue não ir trabalhar, então eles precisam fazer isso. Então um ponto importante, eu acho, é esses pais estabelecerem uma relação de confiança e de abertura de contato. Pedir para a pessoa, né, falar o que aconteceu durante o dia, explicar, olha, a mesma coisa você brincou, vamos brincar também? Para você saber o nível que essa criança está brincando, com quem que ela está conversando, com quem que ela está passando a maior parte do tempo. Carinho, quando é carinho, eu falo isso muito para as crianças, carinho quando é carinho, ele não precisa ser escondido, ele não precisa ser segredo, tá? Então isso é importante, porque, fulano fez um carinho em você? Como que é o carinho? Então, né, tentar pesquisar, buscar aí maneiras, mandar a criança desenhar. Gente, os desenhos é uma parte, assim, muito projetiva da criança. Então, a gente descobre muitas vezes dessa violação realmente, né, dos direitos de segurança da criança através do próprio desenho. Então desenha pra mim o que você fez com o titio hoje, o que você fez com a titia, desenha o titio, desenha você. Às vezes a criança começa a desenhar as partes sexuais, desenha calça aberta, botão aberto, começa a desenhar a criança, né, em cima praticamente do adulto. Então esses tipos de desenhos eu acho que é importante. Então ter um tempo para você estar ali em observação com aquela criança ajuda muito. Ou realmente buscar, às vezes, outras ferramentas e recursos, como a própria terapia, para a criança começar a ter recursos de dizer vocabulário emocional. Eu tô chateado, eu tô triste, eu tô magoado, eu tô realmente machucado. As crianças às vezes não têm esse vocabulário, então os pais precisam buscar ferramentas para conseguir fazer a criança começar a falar sobre isso. A gente tem o grupo Marista, para os pais aí que querem educar os filhos sobre essa questão sexual e tem dificuldade. O grupo Marista, ele estabeleceu uma série que chama Defenda-se, olha que bacana. E essa série, ela tá disponível no YouTube, todo mundo tem acesso, então vocês conseguem por vídeos curtinhos fazer com que a criança, de certa forma, aprenda alguma coisa. Os vídeos são muito explicativos, é desenho, então as crianças conseguem prestar atenção e tem de várias idades lá. E várias formas de como eu apresento meu corpo para a criança, como ela pode aí apresentar algum risco. Então eu acho que o Grupo Marista, ele teve essa ideia genial. Outro ponto importante, a gente tem o Proteja-se Brasil. O Proteja-se Brasil é um aplicativo, pessoal, então também é uma forma de você poder denunciar, é uma forma de você poder fazer outras coisas também, aí no caso, na questão de quem está em violação, e vários tipos, então é um aplicativo muito simples de se utilizar e eu acho que vale a pena, tá? E outro ponto que é importante é o Humanize-se Rede.
Não sei se vocês já estão cientes disso, mas é um site também que você pode aí fazer denúncias de sites inapropriados, você pode fazer denúncia aí se você visualizou foto de crianças aí também nus e tal. Eu acho que esse é um assunto legal também para ser falado até em outros vídeos, talvez, da conscientização, mas eu acho que também é uma opção para os pais poderem denunciar pessoas que você vê curtindo fotos. Então, eu agradeço a oportunidade, Rodrigo, né? E quem realmente estiver disponível, mais interesse, né? Eu me coloco à disposição aí também, né? Futuramente para maiores esclarecimentos, tá bom? Então, gostaria de agradecer a Ana Paula, doutora Ana Paula, por prestar esse serviço à sociedade sertanejina e principalmente aos pais, que até então, por falta de informação, às vezes não sabiam como proteger cada vez mais seus filhos aí quanto ao abuso sexual. Então, agradeço, tá, doutora, pela participação e encerro aqui essa semana de conscientização quanto à questão do abuso sexual infanto-juvenil. É uma situação que não vai acabar, é diária, é vivenciada, não se trata apenas de uma semana, é algo que tem que ser trabalhado diariamente, que existe, que não adianta empurrar para baixo do tapete. E em Sertãozinho, como já foi até pontuado pela Anne, e na minha atuação no Conselho Tutelar, a gente teve tem em média mais de 100 casos por ano. Então, vamos ficar atento quanto a essa questão e não vamos deixar de trabalhar para nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado.